Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, que tem como intuito a disseminação e a prática do Evangelho de Jesus, o Evangelho do nosso tempo. Mas antes de começar a nossa palestra de hoje, vamos nos unindo fraternalmente numa grande corrente de amor. E nessa ligação direta com o plano espiritual, vamos pedir para que Ele nos abençoe, para que possamos compreender os ensinamentos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nessa etapa dos ensinamentos, aos quais nós estamos compartilhando, estamos investindo no conhecimento transmitido pelo Espírito de Emmanuel, ao qual o médium Francisco Cândido Xavier elaborou diversas obras, diversos livros. O livro de hoje, nós estamos abordando O Caminho, Verdade e Vida, escrito em 1948, e estamos abordando o capítulo 78, Verdades e Fantasias. Emmanuel começa assim: Mas por que vos digo a verdade, não me credes? Jesus. Esse relato foi feito pelo discípulo João, no capítulo 8, versículo 45. Então, dentro das questões voltadas a verdades e fantasias, me permitam transcrever o texto. Diz assim: O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para que recebam o acatamento. Muito bem, o que a gente poderia comentar desse primeiro trecho? Que muitas vezes a verdade não é muito bem aceita por nós, ela não é muito bem-vinda. E o mundo distingue facilmente esses expositores que transformam a verdade em fantasia. Expositores que, através de palavras bonitas, nos enchem os olhos. E o texto, ele continua fazendo com que essas soluções para tudo se tornem simples e rápidas. Afinal de contas, pior que seja o assunto, esses expositores sempre encontram uma solução. Homens que falam bonitos dizem aquilo que nós queremos ouvir. E o texto segue. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Sendo assim, pessoal, para aqueles que trazem a verdade, a gente tem que ter a clareza, a consciência que a verdade, muitas vezes, ela é dura. A verdade, ela é real, E dentro desse contexto, aqueles que nos compartilham a verdade, eles muitas vezes não são aceitos pelos homens. Para eles, como foi dito, a sociedade reserva a fogueira, o veneno, a cruz. Está aí o exemplo do nosso Mestre Jesus. Muitas vezes nós não queremos ver essa verdade. Preferimos nos afastar da lei divina, viver de ilusão, de fantasias, porque esse é o caminho que parece mais fácil. No capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele aborda justamente os falsos profetas, aqueles que vivem de levar à fantasia as pessoas, não possuem obras reais. Continuando aqui, a gente segue. Tentando fugir à angústia, situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras.
O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. O homem, nós homens, tentando buscar fugir da vida a qual nos pertence, das dificuldades que nos aparecem, não satisfeitos em buscar falsas palavras, ele buscou também formas de se prever o futuro, de saber o que iria acontecer com ele. E dentro desse contexto, diversos charlatões aparecem na nossa história. E quanto mais hábil for o charlatão em relação às suas mentiras, esse terá maior clientela. Afinal de contas, ele nos diz aquilo que nós queremos ouvir, no tempo que queremos ouvir, no tempo que queremos realizar ou encerrar aquele ciclo, resolver aquele problema. Mas a gente precisa ter a clareza, pessoal, que a Terra é um planeta de provas e expiações, onde nós estamos inseridos, né? E somos seres imperfeitos e estamos aqui justamente para buscar essa evolução. Então a gente tem que ter clareza que problemas fazem parte da vida e que depois de um problema vem outro, né? E isso está diretamente ligado ao nosso processo evolutivo. Um problema nos dá a oportunidade da gente praticar e exercer a nossa fé, de trabalhar e fortalecer a nossa esperança, de encontrar a nossa coragem interior e manter a nossa força. Um problema nos dá a oportunidade de praticar a paciência, a perseverança, virtudes que nós levamos conosco após essa vida. Ensinamentos que o Mestre Jesus compartilhou conosco. Sendo assim, não é o que nos é dito. A grande questão está como estamos reagindo a essas provas. Não pelas palavras dos outros, mas pelas nossas atitudes, né? Devemos lembrar os ensinamentos de Jesus. Colhemos aquilo que plantamos. Jesus nos trouxe as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que sofrem. Quem é que sofre? Todos nós sofremos. É verdadeiro que uns sofrem mais, outros sofrem menos, né? O grande ponto é que quem sofre mal não aprende a lição. Então os problemas estão aí. E se Deus nos colocou no meio desse mar revolto, nessa tempestade, certamente Ele proporcionou um pequeno barco a remos. E os remos estão dentro desse barco. Agora, cabe a cada um de nós usar esses remos para chegarmos à terra firme. Então, como é que a gente está reagindo em relação a esses problemas, a esses desafios que nos são apresentados? A gente ainda avança aqui com a seguinte etapa do texto. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez, né? Então, falsos profetas, eles estão espalhados por aí, vazios de obras, mas com o poder da palavra, com o poder da persuasão. Se dizem do bem, através de palavras bonitas, palavras que nós queremos ouvir, que no fundo, não nos trazem a verdade. Então, para que os novos discípulos estejam atentos a essa armadilha do caminho mais fácil, que a gente possa não permitir que os nossos olhos sejam cobertos, né? Porque assim acabaremos sendo levados para a direção errada. Então, na busca do caminho que nos leva até Deus, nos aproxima de Deus, na direção que Jesus, quando esteve aqui, nos ensinou, nos mostrou,
que possamos estar atentos a esses falsos profetas, charlatões, que possuem o dom da palavra e muitas vezes nos iludem. Muito bem. Continuamos assim. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Ninguém disse que o caminho seria fácil. A gente tem a clareza que para uma boa colheita é necessário um grande esforço. Esforço individual de cada um na prática dos ensinamentos de Jesus. Dia após dia, com fé e com perseverança. O texto, ele se conclui assim. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificados, mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. A gente conclui deixando muito claro que a verdadeira verdade, essa mora dentro de nós. Ela está naquilo que nós pensamos, ela está naquilo que nós fazemos todos os dias. Procurar soluções fáceis não é o caminho da solução dos nossos problemas. Não vai permitir que a gente evolua diante das dificuldades que nos são apresentadas. Mais que palavras bonitas, que possamos praticar os atos de caridade relacionados ao que Jesus compartilhou conosco. Praticar a caridade, praticar a humildade, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Assim, seguimos nos desafios que nos são apresentados ao longo dessa vida, na prática da reforma interior, da reforma íntima, buscando estar sempre próximo de Jesus, na prática da fé, da esperança, procurando acertar mais e errar menos. Esse é o caminho que nos aproxima de Deus, nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus.